Do Senhor Jesus, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui novamente na fé do Senhor Jesus para dar continuidade onde nós paramos no vídeo passado. Houve alguns probleminha, na verdade nós iniciamos esse canal com aquilo que nós temos na mão, ou seja, estamos gravando com o celular, estamos usando uma luzinha de emergência para trazer uma iluminação. Mas é isso, irmãos. É que o Senhor, nós viemos orando já há cerca de um ano e meio, mas a gente já vem pregando a palavra há cerca de 2 anos. Estudando profecia, estudando a volta do Senhor Jesus, estudando santificação, zelo, temor pela palavra. Então, isso aí fez com que o Espírito Santo nos despertasse para esse momento. Até então a gente não tinha nem interesse de fazer canal, mas Deus falou fortemente em nosso coração, em revelação, para que a gente fizesse como que a palavra do Senhor viesse expandir. Não que não tenha pessoas qualificadas já pregando a palavra, já tem canais excelentes por aí, como o Reino Eterno, o Reino de Deus, do irmão Luiz e do irmão Israel. Nós somos mais um canal para trazer mais pregações, mais ensino. O nosso foco aqui é meio ensino e meio pregação, porque também nós somos um ministério. Então nós vamos usar o que o Espírito Santo nos capacitou, nos der. Então vai ser algo tipo ao vivo, meio que tem criança, minhas filhas estão ali do outro lado e assim. No vídeo passado tinha algum sonzinho, mas o que importa é a palavra de Deus. Sim, porque é ela que nos purifica, é ela que nos embranquece, é ela que não vai nos salvar. Amém? Amém. Então nós vamos aqui dar início de onde nós paramos. Que os irmãos tenham compreensão, porque o nosso objetivo é o fortalecimento do corpo de Cristo. Glória a Deus. O único objetivo que nós temos aqui é que a palavra venha entrar nos corações das pessoas. Nós oramos, jejuamos e nós estamos lutando no mundo espiritual para que as pessoas venham conhecer a palavra de Deus. Amém? Amém. Aqueles que já conhecem, glória a Deus, venham acompanhar juntamente conosco. E aqueles que não conhecem, principalmente, é para vocês mesmo que nós estamos aqui. Determinado para que vocês conheçam um pouquinho da palavra de Deus. Porque tem pessoas que às vezes não têm interesse de ler. A ideia é essa. É para vocês que nós estamos fazendo aqui. Para que junto nós venhamos aprender. Aquele que nunca pegou uma Bíblia tem aqui, ó. Um canalzinho que se preocupa com você, porque o Senhor quer salvar todas as pessoas da face da terra. Amém? Então nós estamos aqui para que você tenha essa oportunidade também, no nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos começar aqui com onde nós paramos, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Glória a Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensais nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros, que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Preparado aí, Edvan? Glória a Deus. Para falar um pouquinho da palavra de Deus? Então, o que Colossenses está falando é que uma pessoa ela está se separando para buscar as coisas do alto. Então ela está fortalecendo a mente dela para buscar as coisas do reino de Deus, onde ela está se separando do mundo para adquirir as coisas do reino de Deus. Então ela na terra vivendo as coisas do reino de Deus, onde Paulo descreveu que a pessoa tem que mentalizar a mente para buscar as coisas do alto, as coisas de cima. E aí a pessoa se torna obediente à palavra de Deus, onde ela está
fugindo da ira de Deus. E a ira de Deus são as coisas que são da concupiscência da carne. Então a pessoa está lutando contra a própria vontade da carne para ela adquirir a palavra de Deus e ela ter a palavra de Deus dentro de si, onde ela adquire a vida, que o próprio Senhor Jesus, Ele é a vida, e a própria palavra é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, buscar as coisas do alto e mentalizar, mas não só em mente e guardar no coração. Isso que o apóstolo Paulo estava ensinando na carta de Colossenses. Glória a Deus. Glória É a forte. Deus. É forte, irmãos. É a palavra de Deus que está falando. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai, olha que forte. Pensai no Senhor. Os anjos estão trabalhando lá em cima. Vocês acham que os anjos estão parados? Os anjos servem ao Senhor Jesus, servem ao Pai. E os anjos estão no reino celeste e estão aqui na terra também nos protegendo. Muitos livramentos acontecem todo dia. Por intermédio do Senhor Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, nos protege. Há tantos livramentos que a gente nem percebe, mas o Senhor está nos guardando. Por isso nós temos que pensar nas coisas do alto. Glória a Deus. E fala que não da terra. Se a gente queremos morar com o Senhor, não é agora que a gente temos que pensar na terra. Temos que trabalhar? Temos. Trabalhamos com o Senhor no nosso coração, na nossa mente. Acredite, a pessoa vai ficar até mais ligada no trabalho. A pessoa pode estudar? Pode. Mas aquele que guarda o Senhor no coração e na mente, está com o espírito fortalecido e a alma salva. Glória a Deus. Essa é a salvação. Você tem o Senhor na mente e no coração. E você pode trabalhar, você pode estudar, você pode fazer essas coisas cotidianas, porque você está na terra, mas está pensando no alto. Glória a E Deus. fazendo as coisas do alto. Amém? Aqui também fala que nós devemos, no versículo 5, mortificar, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, ou seja, a vil concupiscência se chama o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. A avareza se torna idolatria, porque está escrito que não tem como servir dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou o dinheiro, as riquezas, porque ou há de se dedicar a um e desprezar o outro. Por isso devemos pensar na coisa do alto. Entende isso, irmãos? Nem que você não possa trabalhar e adquirir uma conta bancária ou um bem pessoal. Não, o Senhor não vai restringir isso. Mas se a pessoa der o valor a dinheiro, a cobiça, a riqueza, ela acaba sendo uma pessoa idólatra. Porque vai idolatrar aquilo que ela determinar no coração. Porque se a pessoa determinar que é Deus que mora no coração dela, ela pode trabalhar, pode ter o seu dinheiro, pode ter o seu sustento. E acredite, como está escrito em Deuteronômio 28, a pessoa vai ser mais abençoada ainda nas finanças dela. Mas o projeto de Deus, o propósito de Deus é que a pessoa pense no alto, não nas coisas da terra. Você vai viver bem na terra se você pensar em Deus e pensar nas coisas do alto. Amém? Amém. É isso que Colossenses quer dizer. Isso tem a ver com a fonte da água da vida, porque pensando em Deus, guardando a sua salvação, a sua alma, você vai ter mais vida. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Amém. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, Glória a Deus. Glória a Deus. santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Glória Deus. a Glória a Deus. É forte, irmãos. Experimentar qual seja a boa e perfeita
e agradável vontade de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Imagina só se nós estamos nessa terra, no mundo, e esquecendo do Senhor, esquecendo dos mandamentos, dos estatutos e ordenanças. Por que o Senhor Jesus ele determinou que se a gente cumprir 2 mandamentos, nós vamos cumprir toda a palavra e os profetas? Porque os profetas foram boca de Deus na terra. Então, se a pessoa guardar 2 mandamentos, qual? Amar Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, de toda a alma. Pensa nisso. Certamente a pessoa está pensando no alto, está guardando a vida dele, está na terra, mas ela verdadeiramente tem Deus no corpo, no entendimento, no ser, Glória a Deus. principalmente no coração. Isso é um culto racional. Isso é um sacrifício vivo. Glória a Deus. Antigamente fazia muito sacrifício, mas mesmo assim não purificava a pessoa. Mas um sacrifício foi feito. Perfeito. Só que foi o sacrifício perfeito. Glória a Deus. Glória a Deus. E através desse sacrifício nós aprendemos como sacrificar verdadeiramente os nossos erros, o nosso eu, o nosso orgulho, e deixar o Espírito Santo levar essas coisas e trazer uma nova coisa, que é a santificação, a pureza, aquilo que agrada a Deus. Por isso está falando aqui que nós vamos experimentar o que é bom, perfeito e agradável. Glória a Deus. Se a gente não dá o nosso entendimento total para esse mundo, acredite, antes que o Senhor Jesus venha, esse mundo vai ser impactado por grandes mudanças. Então não é aqui que a gente vamos morar. É lógico que o Senhor vai revelar grandes coisas ainda. E nós vamos entender ao passo dos dias, dos anos. Mas está próximo. Amém? Amém. Então nós entendemos que não devemos se preocupar com esse mundo, mas devemos renovar nossa mente. Quando? Todos os dias, através da palavra de Deus, através do conhecimento. E aí nós vamos estar sempre perto do Senhor, sempre. Isso é o grande passo para a salvação, porque o Senhor disse, quem perseverar até o fim, Isso será salvo. não, mas nem até o meio não, Não. ou até um bastante, não, gente. É perseverar até o fim, hoje, amanhã, depois e assim subsequentemente até a volta do Senhor. Quem perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Por isso que nós temos e devemos que renovar nossa mente como um sacrifício santo e agradável a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar. João 17, do versículo 13 e 14. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Versículo 14. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. É forte. E aí, Diva? O que você acha disso? Complementando com Romanos 12, né, para você ver que se torna até um sacrifício contínuo. Então o Senhor falou que continuamente a pessoa teria que apresentar um sacrifício agradável a Deus. Então era a pessoa viver na palavra em si mesmo, se santificando na palavra que é o próprio Senhor Jesus. E a pessoa já não se torna mais no mundo. Ela está no mundo, mas não se torna mais no mundo, porque ela está guardada em Cristo Jesus. Então ela está guardada no Senhor Jesus e ela também está guardando a salvação, porque a salvação é o próprio Senhor Jesus. Por isso que muitos odeiam a pessoa que guarda a palavra, que guarda os mandamentos do Senhor, porque o mundo aborrece da mesma forma que a pessoa aborrece o mundo. Como que a pessoa aborrece o mundo? Porque ela declara a vida dela como já não se fosse mais da terra, mas ela declara a vida dela como a vida de Cristo. Então, continuamente, dentro dela, da mente e do coração, ela só consegue falar de Deus e ela só consegue falar da palavra do Senhor Jesus. Essa é uma transformação que o próprio Espírito Santo mostra na vida da pessoa. Por isso que
quando a pessoa ela guarda isso em si, ela torna uma pessoa diferente. Torna uma pessoa com a presença de Deus, com o Espírito Santo sobre a vida dele. E por isso que o Senhor falou que é o próprio Senhor Jesus que confirma. Não é a pessoa que confirma, mas a pessoa é reconhecida pelo céu, que ela está guardando a palavra aqui na terra e vem a confirmação do céu. Porque a pessoa já não é mais do mundo, mas ela pertence ao corpo de Cristo. Glória a Deus. Só para acrescentar, irmãos, no versículo 14, diz assim, ó, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou. Entenda, irmãos, nada contra os irmãos católicos. Eu fui católico até os 35 anos da minha vida. E eu não gostava de forma alguma das pessoas que era titulado como crente, como evangélico. Eu prefiro usar o nome de cristão. Porque cristão você verdadeiramente representa Cristo. Porque todos são crentes. Quem crê em Deus é crente. O católico ou qualquer outra religião crê em Deus. Mas por que eu me tornei um cristão? Para os irmãos católicos entender. É que a pessoa sendo um cristão, ela vai observar mais a palavra, vai entender mais a palavra. Entendeu? Não que os católicos... Eu conheço bastante católico que conhece muita palavra. Mas aí vai da interpretação de cada um. Só que eu já não gostava, eu particularmente, não gostava de cristão de forma alguma. Eles vinham bater na minha porta lá e eu falava, tá chegando eles. Se esconde todo mundo. Era desse jeito, irmãos. Mas o Senhor Jesus me transformou dessa forma, nada contra os católicos, tenho familiares católicos, são umas bênçãos. Mas o que o Senhor Jesus quer da minha parte é que eu fale mais da palavra dele para as pessoas, que há algo que as pessoas ainda não viu, ou não leu, ou talvez não conhece, e esse é um dos propósitos também. Por isso que diz que o mundo os odiou. Tem muitas pessoas que não compreendem os cristãos. É lógico que também tem alguns cristãos que não dão bom testemunho. Isso é verdade. Mas louvado seja Deus, porque Deus vai levantar aqueles que têm o valor pela palavra, que têm o zelo, têm o temor por Deus, para ensinar. Tanto como cristão, como católico, ou qualquer um que tem o interesse de conhecer a palavra de Deus. Esse é o objetivo, que a pessoa cresça no entendimento, porque é a vontade do Senhor Jesus. Independente de religião, porque eu acredito que ser cristão não é religião, mas é querer ser algo da parte de Deus, filho de Deus. Amém? Então eu desejo isso para todas as pessoas, porque é a vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que todos tenham a oportunidade de conhecer mais da palavra de Deus. Amém? É isso que João quis dizer, que aquele que conhece Jesus, o Senhor Jesus, conhece o Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele já não faz mais parte desse mundo. Está aqui, mas o coração dele está lá. Ele deseja estar lá, ele deseja estar com o Pai. Amém? Então é isso que a gente viemos trazer, irmãos, para todas as pessoas, sem fazer acepção de ninguém. Porque nós queremos que todos venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar, para a pessoa entender que Tiago tem uma palavra forte ali. É forte. E é para todos nós. Então, quem vai ler? Tiago, capítulo 4, Isso. versículo 1 ao 10. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que nos habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça, portanto diz,
Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. É forte isso. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Entende isso, irmãos? O Senhor Jesus, Ele quer que a pessoa tenha um particular com Ele. E quanto mais a gente se apressa e se aproximar de Deus, o próprio Deus, claro, através da palavra dele, vai limpar o nosso interior. Glória a Deus. É como se fosse, né, por causa do pecado, a palavra diz que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo. Mas por causa do pecado, o nosso espírito, a nossa alma fica escura. E a gente temos que renunciar a esse pecado, renunciar aos erros. Para quê? Para que o Senhor venha nos purificar. Nos purificar, e aí a pessoa vai ser transformada. Por isso que Tiago ele faz uma repressão forte. Se a pessoa desejar um mundo, as coisas que estão no mundo, e não buscar a Deus, coisas de Deus, verdadeiramente ela vai se tornar inimigo de Deus, porque Deus, não é que Ele não está no mundo, Ele está naquelas pessoas que querem ir para Ele, e verdadeiramente vai sair do mundo. Glória a Deus. O mundo, não é que o mundo vai ser explodido, vai ser destruído, mas vai ser abalado pelas trombetas, pela ira de Deus, vai ser destruído o mundo. Então Deus quer que as pessoas pensem nele, desejem ele, busquem ele, através da palavra dele. Porque o Senhor deu uma missão para o Filho. O Filho desceu, executou a missão do Pai com excelência, que foi trazer toda a palavra do Pai. O próprio Senhor Jesus disse, eu não vim falar de mim mesmo, mas eu vim trazer tudo quanto o Pai tem dito. Então, irmãos, quando você pega a palavra de Deus, verdadeiramente, se você quer ouvir Deus, abre a palavra de Deus, tenha temor, tenha zelo que Deus vai falar contigo. Acredite, vai falar direto no teu coração. Por isso que não devemos ansiar, não devemos ter desejo para o mundo. Estamos no mundo, como diz, temos que trabalhar, temos que comer, mas temos que pensar em Deus, porque Ele é a nossa salvação. Temos que pensar no Senhor Jesus, que Ele é a nossa salvação. Amém? Amém. E as outras coisas Ele vai acrescentar. Ele vai nos propor coisas maravilhosas se a gente confiar nele, temer Ele e ser fiel ao nome do Senhor. Amém? Amém. Então fica aí esse alerta. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não é nós que estamos falando, é a palavra de Deus. Eu mesmo, quando eu vi essa palavra, eu meditei muito e falei, meu Deus, eu tenho que melhorar muito. Mas a pessoa se torna perfeita só se ela estiver com a palavra de Deus. E essa perfeição não vem de homens e homens, é o próprio Senhor Jesus que vai qualificar. Então quem quiser ser perfeito, seja só para o Senhor. Porque é dele que vem a qualificação. E nós temos que ser humilde um com o outro. Porque essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos quase terminando o estudo. E falta mais João capítulo 7, do versículo 37 ao 39, que vai revelar o que praticamente nós já venhamos falando. O estudo é referente à fonte da água da vida. Acredite, desde o princípio nós viemos falando da fonte da água da vida. Glória a Deus. Que é a palavra de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então quem vai ler essa parte aí? Pode ler, Pode ler?
João 7, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim, glória, e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Glória a Glória a Deus. Entende isso, irmãos? O Senhor está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós. Quando alguém erra, quando alguém tropeça, chega até cair, sai do caminho do Senhor, e a pessoa se arrepende, dobra o joelho e fala: meu Deus, me dá mais uma oportunidade, certamente o Senhor vai dar essa oportunidade. Porque Ele veio para isso, que a gente tenha a oportunidade de voltar para Ele. E se nós voltarmos para Ele, crer nele e buscar os princípios do Senhor, que é uma santificação, é fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a qual toda a palavra que mencionou. Por isso nós colocamos alguns versículos-chave, uns versículos principais, para que a pessoa venha meditar. Venha não só ver essa lousa, é claro que não está bem, né, explicativo, visível, porque é o material que nós estamos em quarentena. Mas estamos trabalhando para Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Nos cuidando devidamente, como, né, o próprio governo está instruindo, mas a gente estamos aqui, ó, trabalhando para o Senhor Jesus, para que as pessoas se fortifiquem na palavra dele. Glória a Glória a Deus. Deus. Então o Senhor diz que aquele que crê nele, mas crer nele é fazer as obras que ele faz. Verdade. Por isso está escrito: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma essa cruz e siga-me. Siga Glória quem? a Deus. O Senhor Jesus. Glória a Deus. E isso é crer nele. Não é assim, não, eu creio em Senhor Jesus, eu creio nele. Crer nele é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Cada um tem uma cruz diferente. Um tem um problema de uma forma, outro tem um problema de outro, mas o Senhor está aí para nos ajudar, para que a gente venha vencer os nossos problemas e seguir Ele em santificação, em verdade, em mansidão, em domínio próprio, em amor, em humildade. Isso é seguir o Senhor Jesus. Isso é carregar a cruz, porque aquilo que nós fazíamos de errado, não venhamos fazer mais. Isso é seguir, isso é crer. Fazendo isso, o que vai acontecer? Aquele que está sentado à direita do Pai, ele vai derramar o Espírito Santo sobre a sua Glória a vida. Deus. E você vai ter uma dupla força, porque o Espírito Santo vai nos alertar do pecado. É o Espírito Santo que vai nos alertar do erro. O Espírito Santo é a fonte da água da vida. É o Espírito de Deus Todo-Poderoso, que habita no Pai e habita no Filho. E vai habitar em todo que crê no Senhor Jesus e quiser fazer a vontade dele. Isso é o mais importante, irmãos. Crer não é assim, não, eu tenho Jesus e viver a aparência. Não, tem que viver em espírito e em verdade. Principalmente em verdade. A palavra de Deus é a verdade. E quem tem a verdade tem o Espírito. Amém, irmãos? Glória a Deus. Esse praticamente é o final do nosso estudo. A fonte da água da vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, focando na fonte da água da vida. Toda a palavra de Deus é a fonte da água da vida. Glória a Deus, né? Assim como falamos. Agora nós vamos fechar com o último versículo, a qual nós, né, posicionamos em ordem. A qual também é o propósito do canal, o propósito do ministério. Atos, capítulo 4, do versículo 32 ao versículo 35. Eu vou ler aqui, e a gente já está praticamente encerrando. E vamos entender um pouquinho, irmãos, qual é a vontade do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor é o cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. Será que Cristo permite o corpo estar sujo?
dividido, será que Cristo vai permitir que o corpo esteja negando os seus próprios partes do corpo? Jamais, irmãos, jamais. Então entenda, ele deixa a oportunidade do livre-arbítrio. Para quê? Para que apareçam os fiéis e os infiéis. Mesmo ele sabendo que muitas pessoas erram, desde quando ele determinou até o dia de hoje, pessoas erram, ele espera que a pessoa venha ao encontro da própria palavra dele, para que a palavra leve a pessoa ao arrependimento, para que o Senhor dê graça novamente. Porque a salvação vem pela graça, não por obras. Mas a graça, ela reflete a Cristo. Não que ele não conhece quem é quem. O Senhor conhece todas as pessoas no íntimo do coração. Nada está escondido. Por isso nós vamos entender o que agrada o Senhor Jesus. Toda a palavra agrada ao Senhor Jesus. Mas será que o ser humano, ou seja, a igreja de Cristo, consegue agradar ao Senhor Jesus? Naquele tempo, há cerca de 2000 anos atrás, tem um relato no livro de Atos, capítulo 4. Vamos ver aqui. Atos capítulo 4, versículo 32 adiante. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Glória a Deus. Não havia, pois, dentre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Forte isso aqui, irmãos. Será que é possível a igreja nos dias de hoje viver extremamente graça como vivia naquele tempo? Eu acredito que sim. Glória a Deus, eu acredito. Porque o Senhor não muda, Ele disse, eu não mudo, o Senhor não muda. Quem muda? Nós mudamos. Então está na hora de nós mudarmos a favor do Senhor. Glória a Deus. Em unidade. Talvez alguém vai falar assim, quem são esses que estão falando essas coisas? Talvez nós não somos reconhecidos por ninguém, canal novo, Itupeva, cidade pequenininha. Talvez nem alguém vai falar, quem é Itupeva? Tem uma cidade que tem um povo aqui meio fiel, meio determinado, zeloso pela palavra de Deus, que quer alcançar o coração de muitas pessoas. Para quê? Para ser um coração e a alma do outro. Será que é possível? Eu creio nisso. Quem crê? Glória a Deus. Porque é vontade do Senhor Jesus, irmãos. Se ninguém quiser viver isso, o próprio Senhor Jesus vai fazer. E quem não quiser, certamente está fora do corpo. Porque o corpo não é dividido. O corpo não é sujo. Aquele que é o cabeça do corpo, ele vai limpar e ele vai unir. Acredite, ele vai unir. E vai deixar... Nós íamos falar das 10 virgens. O Senhor tocou no coração para que mostre primeiro para o meu povo quanto eu amo eles. E quanto que eu quero que eles vejam minha palavra, que eu estou chamando todos. E aquele que acreditar na palavra de Deus e vier, o Senhor vai estar de braços abertos. Glória a Deus. É só crer, se arrepender, porque nós vivemos tempos difíceis, tempo onde as pessoas não se amam mais. A cobiça virou o amor de muitas pessoas. Mas o Senhor vai trazer o arrependimento para aqueles que quiserem. Então, irmãos, pensa nisso. O Senhor vai remer a igreja. Porque não tem como a igreja ser arrebatada enquanto tiver essa divisão. Não tem. Então o Senhor vai trazer alguma coisa para que aconteça isso. O Senhor vai trazer uma modificação para que todos venham em plena concordância. Porque o cabeça, ou seja, o Senhor Jesus, o dono da igreja, o que vai buscar a esposa,
Por que parábolas das 10 virgens? Por que 5 prudentes e 5 loucos? Vai ser o próximo estudo. Não sei se vai ser o próximo agora. Porque nós vivemos segundo a vontade do Senhor. O que Ele determinar, nós vamos fazer. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui como ferramenta. E quem manda é o próprio Cristo, o cabeça. Glória a Deus. Então, irmãos, ainda é isso. Devemos, é um dever da igreja, ser um coração e alma do outro. Então, nós temos que tirar aquilo que atrapalha das nossas vidas. Tem disso, líderes, os ministros da palavra desses tempos. O Senhor está chamando a igreja para uma união. Então nós temos que tirar do nosso meio aquilo que atrapalha. Está na hora de... Eu sonho com isso, eu creio nisso. E grandes líderes da igreja do Brasil vai estar abraçando o outro e falando: nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu acredito nisso. Sim, também. No tempo próximo, o Senhor vai trazer essa mudança, eu creio. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso. Nós estamos fechando esse estudo. Guarde essa palavra no coração, guarde esse entendimento no coração, porque isso é fonte da água da vida. O que? Toda a palavra de Deus. Todo o propósito de Deus. Porque o Senhor quer salvar. O Senhor quer perdoar. Então, se a pessoa crê e se arrepender, certamente o Senhor vai te chamar de filho. No nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Espero que você não somente veja, mas entenda, porque o nosso propósito é unir a igreja. Não vai ser fácil, mas nós estamos determinados. Glória a Deus. Porque nós sabemos quem nós servimos. E Ele é poderoso para transformar corações daqueles que quiserem. Amém? Amém. Então fica essa mensagem. Tira uma foto se for possível. Nós vamos dar um destaque para essa lousa. Não que é a lousa que vai transformar a sua vida, mas é o teu coração abrindo para ver todas essas palavras aqui. Dá um lugarzinho no seu coração para que Jesus venha entrar. Lê essa palavra, acredite, vai edificar a sua vida. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Está encerrado esse estudo. Espero que você goste, que comente com seus irmãos, com seus amigos, porque essa é a vontade do Senhor Jesus. Que nós, aqueles que crerem no Deus vivo, no Deus poderoso, seja um coração e a alma do outro. Amém? Amém. Está encerrado. Glória a Deus. Amém. Curta, deixe seu like, compartilhe no Facebook Perfeito. com os seus amigos, para que a gente possa ter um crescimento no canal, para continuar ajudando mais e mais os irmãos a se fortificar na fé junto conosco. Glória a Deus. Amém, glória a Fiquem Deus. todos Na na paz paz do do Senhor Senhor Jesus. Jesus.